e transmitir. Ora, vamos. Espera-se que agora comecem a aumentar os participantes, não é? Sim, está aqui o número já 8, 10, 11. Já está. Onde é que vocês veem isso? Nesta barra em baixo tem uma série. 20, 25 já. 25. Está a aumentar A rapidamente. expectativa se para nos 100 ou não. 33, 34. Ou se chega. As inscrições eram mais, mas há sempre os atrasados, passam 3 minutos, mas já me estavam a mandar mensagens. Depois às 8 há futebol também. Pois é, por isso temos que ser rigorosos. Temos que ser rigorosos. Temos que sair de campo, para eles entrarem em campo. Exatamente, temos que ser rigorosos aqui no cumprimento das expectativas. Então, vamos dar só mais 5 minutinhos a ver se entretanto entra mais gente, tendo em conta que o número de inscrições era bastante mais elevado do que as pessoas que estão, mas senão também mais 5 minutinhos e depois avançamos, porque o tempo é escasso, não convém. Estacionámos nos 39. 40. Também estamos em contagens aqui. Boa noite. Espero que o Byron esteja a somar assim. Mais rápido que nós. Muito provavelmente mais rápido. E números maiores. Números maiores. Então isso não é só. Agora temos as pessoas a chegar e a cumprimentar. Boa noite para todos. Isto até aos 40, até aos 39 andou rápido, a partir daí. Pois está ali já. 2 minutinhos e já começamos, ou então chegando aos 50 também começamos. Já está um bom número, entretanto, imagino que as pessoas entre sair do trabalho, chegar a casa, isso também demora algum tempo, e depois já se juntaram a nós. E depois já se juntaram a nós. Sim, também se está a transmitir no YouTube também, não é? Sim. Pois, se calhar algumas pessoas vendo logo diretamente no YouTube já não fizeram a inscrição. Pois é. Não, mas nós não informámos porque eu até hoje não sabia se íamos... Se ia resultar. Sim. Aliás, só agora, e fui agora espreitar e vi que está a funcionar. Com um pequeno delay, mas está a funcionar. E até agora estava na dúvida. Mas muito bem, mas vamos começar, se calhar, sim, se estiverem de acordo. Vamos a isso. Avançamos, porque 1 hora para falar destes temas é pouquíssimo tempo, e vamos aproveitá-lo da melhor maneira para tentarmos ser úteis neste objetivo da POCAD, que é dar algumas ferramentas mais aos técnicos que intervêm nestas áreas, nas comunidades terapêuticas e não só, para o trabalho que têm que fazer dia a dia para ajudarem as pessoas com quem lidam. Eu começo por agradecer ao Dr. Nuno Amado, ao professor Júlio Machado Vaz, terem aceito amavelmente este convite da POCAD para participarem neste nosso webinar. O segundo webinar da POCAD, mas o primeiro dedicado à formação. Fizemos um primeiro webinar, mas foi do lançamento da plataforma, que foi em julho. Este é o primeiro especificamente dedicado à formação, e que pretendemos que seja o primeiro de muitos, porque o objetivo é este, é irmos buscar temas que sabemos que são importantes para as pessoas com quem trabalhamos, para as pessoas que ajudamos no dia a dia, procurarmos juntar pessoas que são conhecedores, que têm, no caso do professor Júlio Machado Vaz, que até tem experiência na comunidade, no caso do Dr. Nuno Amado, que propositadamente o escolhemos por não ter experiência de trabalho nas comunidades, para ter uma visão mais isenta deste, não que a nossa não seja isenta, pelo menos eu considero que sim, mas é menos comprometida, pelo menos. Mas o Dr. Nuno Amado não está em internamento.
Não está na minha. Não tenho esse. Não tenho Nós esse, estamos, não é? nós Pronto. estamos, exato. Muito obrigado em nome da POCAD, porque de facto penso que é importantíssimo que comece a existir. Em Portugal é um bocado difícil nós conseguirmos encontrar formação específica nestas áreas e acaba por ser uma mais-valia. Então, embora de curta duração, curtíssima duração, mas de certeza que será muito, muito útil. Quero aproveitar também por agradecer a quem está presente, a todos os participantes que estão connosco, que já se juntaram a nós. Seguramente mais alguns se juntarão, mas deixar também o obrigado em nome da POCAD por participarem nesta nossa ação. E deixar aqui um abraço muito especial a toda a equipa da POCAD, que tem trabalhado arduamente, quer a equipa mais alargada, com quem fazemos reuniões quinzenais para debater estes temas e outros temas do interesse na área das dependências e das comunidades em particular, mas das dependências em geral, e que vamos queimando alguns neurónios a pensar como resolver os problemas que nos vão surgindo todos os dias. Esta equipa mais alargada, a comissão diretiva também que tem trabalhado também arduamente para que estas coisas sejam possíveis, e depois aos meus colegas da equipa de formação da POCAD, também com quem nós organizamos e pusemos em marcha este evento. Por isso, daqui fica o meu abraço, porque de facto estamos todos, acho que estamos todos de parabéns e todos merecemos esse abraço pelo trabalho que estamos a fazer. Dito isto, só para explicar então aos nossos participantes que já passámos os 50, estamos a crescer bem, a dinâmica do webinar. Nós vamos começar, eu irei fazer uma breve introdução, até se calhar leio mesmo o texto que está num diapositivo sobre o que é que são as comunidades terapêuticas, só para o caso do Dr. Manuel Cardoso, também cá está, muito boa noite. Uma explicação para alguém que possa estar menos por dentro do que são as comunidades, só uma pequena introdução, e depois terei então alguns temas que vou lançar para os nossos dois convidados abordarem, ficando para uma parte final algum tempo para perguntas e respostas. Provavelmente não conseguiremos responder a todas as questões, vamos procurar, selecionando aquelas que nos parecerem mais, neste caso que me parecerem a mim, porque sou eu que vou fazer a seleção, e vamos respondendo também. Depois darei sempre a palavra a cada um de vocês, de acordo com as vossas preferências. Está bem? Se estiverem de acordo, então avançamos e não demoramos mais tempo, que já estamos com 10 minutos de avanço. Muito bem, então vou colocar aqui aquilo que eu dizia, o texto. Vou ter que fazer aqui por isto diferente para poder, no fundo este texto tem a tentativa de fazer um resumo daquilo que são as CTs. No fundo as comunidades, é isto, eu vou ler para não estar para não me perder a falar. As comunidades são um método de tratamento residencial para a dependência de substâncias que adotam a filosofia de ajuda ou de autoajuda, na qual os residentes são também responsáveis pela sua reabilitação. As comunidades utilizam, no fundo, a comunidade social existente para abordar o funcionamento desadaptativo dos indivíduos, dos utentes que estão internados, com metodologias e instrumentos de aconselhamento psicoterapêuticos sempre direcionados à mudança de estilo de vida. No fundo, esta mudança é construída através deste ambiente social gerado pelas comunidades. A pessoa é abordada de uma forma holística e através deste modelo biopsicossocial, que vê a pessoa como um todo, as comunidades procuram dar resposta a todas as problemáticas do indivíduo, sejam biológicas, psicológicas, emocionais ou sociais. No fundo, falamos de um modelo que procura colocar dentro das possibilidades de cada um, porque há diferentes níveis de capacidade intelectual, diferentes níveis até de capacidade física, e nós temos que ajustar sempre a às capacidades dos nossos utentes, às necessidades dos nossos utentes, mas a verdade é que as comunidades procuram colocar os utentes, os residentes no centro do seu tratamento e fazer com que eles sejam
pessoas ativas nesta mudança de estilo de vida, envolvendo-os mesmo nas dinâmicas de comunidade, oferecendo experiências e metodologias onde eles podem experimentar os vários papéis sociais, relacionais, para se prepararem para uma vida ativa depois fora das comunidades. E é este enfoque, no fundo, que nós temos ok. Isto abriu-me aqui, eu peço desculpa, mas vou ter que interromper aqui o compartilhamento porque abriu-me aqui uma janela que não estava no plano abrir, mas já está resolvido. Então, isto leva-nos a esta questão. Nós temos este enfoque relacional, esta questão da sexualidade também, pessoas que estão 4, 6 meses, um ano, mais de um ano internadas dentro da comunidade, mas que têm um passado que as levou à comunidade. E o primeiro tema que eu gostaria de lançar e convidar os nossos dois palestrantes a abordar tem a ver com isto, o consumo prolongado de substâncias, o álcool por um lado, as substâncias ilícitas por outro. Que consequências vos parece que podem acarretar para o desenvolvimento sexual e relacional destas pessoas? O que é que acham? Quem quer começar? Estão à vontade. Primeiro os mais novos. Eu diria primeiro os mais velhos. Mas pronto. Então, não estava a brincar. Se quiser, começo eu, não tem problema nenhum. Queria saudar a organização na pessoa do Luís, queria saudar o Nuno, com quem tenho o prazer de dialogar, e, embora para um info-excluído como eu esta frase sou um bocado estranha, e a assistência. Para mim é muito estranho não ver assistências, não é? Mas eu acredito que eles estão lá. Sim. O Luís diz que sim, eu acredito. Eu acho que tanto eu como o Nuno partilhamos o mesmo ponto de vista, que é não nos estendermos muito para que seja possível depois conversarmos. Não é? Sim. E quando falamos das drogas em geral, e portanto estou a falar de lícitas e ilícitas, como é evidente, e quando falamos de sexualidade, ainda bem que empregamos o termo sexualidade, para não ficarmos amarrados a desempenho sexual. É evidente que as drogas, as mais variadas drogas, têm também os mais variados efeitos em desempenhos sexuais, tanto efeitos deletérios, por exemplo, há uma velha frase que diz que a heroína é uma amante ciumenta, não é? Quer dizer, com muita frequência nós encontramos pessoas que se desinteressam completamente pelo comportamento sexual, que perdem o desejo, etc. Embora vejamos, por exemplo, a principal droga deste país, que é o álcool, já Shakespeare dizia que o álcool aumenta o desejo e diminui o desempenho, não é? Muitas vezes, nos primeiros momentos do álcool, não é? Nós temos uma visão assaz otimista do que vai acontecer e do que somos capazes, não é? E depois temos despertares pouco agradáveis, não é? Mas também salientar como às vezes, estamos a falar da parte física, não é? Como às vezes algumas drogas são utilizadas para obviar a dificuldades reais ou imaginárias dos indivíduos, estou-me a lembrar, por exemplo, de ejaculação prematura e, por exemplo, de vaginismo. A nível, o que eu considero mais importante, a nível do desenvolvimento da pessoa, a velha frase da amante ciumenta, na minha opinião, é muito verdadeira, porque em geral o que acontece com o dependente ou a dependente de drogas é que há um efeito, digamos assim, de focagem nos consumos que faz com que a sua vida social em termos gerais e também a sua vida relacional em termos afetivos, e aqui num conceito lato, englobando, por exemplo, a amizade, o amor, o que quiserem, sofre. Muitas vezes isto é um processo longo, até começar a acontecer, outras vezes mais rápido. É muito difícil, sobretudo para nós que trabalhamos em comunidades terapêuticas, quer queiramos, quer não, a maior parte das vezes são instituições de fim de linha, não é? Em pessoas que já tentaram outro tipo de abordagens e que falharam. Para nós é quase ficção científica chegarem-nos pessoas que não nos dizem que houve problemas graves
nos seus relacionamentos sociais por causa dos seus consumos. Quer dizer, é quase impensável. Para terminar a primeira intervenção, queria só referir-me, antes que me esqueça, a uma outra coisa, que é, porque eu falei de influência no desempenho sexual, é bom salientar que, às vezes, há recaídas em que, por racionalização ou não, a sexualidade, ou melhor, se quisermos, o desempenho sexual está envolvido. Por exemplo, não é nada raro nós ouvirmos homens que dizem: bom, mas eu voltei a ter ejaculação prematura e, portanto, tenho ou tive medo que a minha companheira ou o meu companheiro não ficasse agradado com essa alteração do meu comportamento sexual e, portanto, fui consumir outra vez, muitas vezes com aquela nostalgia de mas só um bocadinho, mas de uma forma controlada, etc. É curioso verificar como isso tem a ver com a autoimagem, porque às vezes, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de falar com a companheira e a companheira não está nada entusiasmada, por exemplo, com a duração do ato sexual de um heroinómano, porque deixou de ser agradável para ela. Mas na cabeça dele, e isto tem a ver também com uma visão estereotipada masculina do que é o bom sexo, na cabeça dele, muitas vezes sem sequer ter um feedback da parte dela, o facto de a ereção ser menos prolongada é qualquer coisa que, por um lado, o afeta genuinamente e, por outro lado, é um bom pretexto para, perdoarão a gíria, não é? Para ir dar nela, digamos assim. Fica à disposição para qualquer outra coisa. Penso que devemos fazer introduções breves para que todos possamos participar. Sim, muito rica, muito obrigado. Sim, eu, portanto, gostava de saudar o Luís e o Júlio, de agradecer o convite, de saudar a audiência que eu vejo que é vasta, sem os ver. Eu, portanto, como venho de fora, vou sempre ter que precisar mais de um passo para fazer a adaptação, portanto, da minha área para a questão das edições das comunidades terapêuticas. Mas quando me fizeram o desafio, há aqui coisas interessantes que se colocam e que uma delas é o papel que muitas vezes normativamente o álcool e outras substâncias têm como facilitador da intimidade sexual, portanto, da sexualidade, da intimidade e, portanto, que numa lógica de recuperação deixa de estar disponível. E, portanto, mesmo em termos culturais, é muito típico que para ultrapassar certas dificuldades, porque a questão da corte e da iniciação e dar o primeiro passo e toda uma série de coisas são muitas vezes facilitadas através do consumo recreativo, de álcool e de outras substâncias. E, portanto, a partir do momento em que isso deixa de ser um caminho, a coisa é feita de outra maneira e às vezes feita, portanto, em sobriedade. E, portanto, muitas pessoas que não são aditos nunca seduzir uma pessoa nova ou sem um recurso, um copo ou dois para descontrair e, portanto, parece-me que a coisa muitas vezes é diferente feita em sobriedade. E, portanto, às vezes há uma adaptação que é preciso ser feita, porque mesmo os contextos dos encontros e muitos deles são não é, para uma questão de sobriedade podem ser um bocadinho difíceis e requisitar uma adaptação. Outra coisa é que o papel relacional e aqui queria fazer se calhar uma diferença na qual vou bater muitas vezes entre a paixão e uma relação amorosa ou uma coisa mais de uma temperatura mais baixa. Porque também quando não é, fizeram disto, eu lembrei-me logo de uma série de estudos que comparam, não é, portanto, a ativação neuronal dos indivíduos profundamente apaixonados com o consumo de substâncias e, portanto, o sistema dopaminérgico, e aí há uma série de paralelos. E também aqui, sendo eu fora da comunidade, mas a hipótese que se coloca às vezes é da paixão como um substituto. É como um substituto da substância que é também é uma má amante, não é? Citando a frase de há pouco, porque faz uma requisição totalitária. E, portanto, a paixão torna-se também aquela, portanto, deixa de se construir. Imagino que isto suceda, não é? Que por vezes substitui-se a substância pela pessoa
mas numa dinâmica relacional também, em que tem que aumentar o drama ou tem que aumentar a intensidade da relação, porque ela depois naturalmente também terá menos efeito. Portanto, só isto são assim, à partida e para início de conversa, coisas que me surgem no espírito quando tento, não é, dar pegar nestas coisas e pôr-me, enfim, mais próximo das comunidades e dos desafios que são, portanto, iniciar ou fazer uma série de coisas que muitas vezes antes se faziam sobre o efeito e agora se tem que fazer sóbrios. Em sobriedade, às vezes noutro contexto, às vezes noutra forma, e que imagino que não seja uma coisa automática e muitas vezes não seja uma coisa fácil. Okay. Muito obrigado. Luís, você agora é que decide. Quer que eu pegue na deixa, não quer, você é que sabe. Se estiver com vontade de pegar na deixa, força. Isso estou. Força, são então. coisas que me interessam muito. Força, eu vou aqui o tempo, não há problema, não há problema. Ok. Quando quiser, corte, não há para mim. Porque isto interessa muito e interessa no contexto de comunidade e fora do contexto. Não é? Por exemplo, aquilo que o Nuno referiu logo à cabeça, a questão da facilitação da intimidade, não é? Não podemos esquecer que é neste momento um problema preocupante nos jovens e nos menos jovens em relação à tecnologia. Sim. Porque cada vez mais nos deparamos com pessoas que têm uma sensação quase de omnipotência através dos computadores, dos smartphones, tudo isso, mas para quem convidar alguém para tomar um café ou ir jantar fora é complicadíssimo, não é? Porque aí o outro existe de uma maneira a que não se está habituado, não é? Já para não falar que muitas vezes através da tecnologia nós podemos apresentar uma imagem nossa que não podemos ouvir via cores, como se costuma dizer, não é? Mas falando da comunidade, o Nuno tem toda a razão, porque uma das coisas que acontece em comunidade é, por exemplo, no caso da UF, em ADUF, o único produto que é autorizado é tabaco, mais nenhum. E uma das coisas que... e os monitores da ADUF, quase todos eles são pessoas que fizeram o programa em ADUF. E como o Luís está farto de saber, nós temos um calão próprio nas comunidades. E é muito frequente que quando... A ADUF é uma comunidade mista. E é uma comunidade que não permite relacionamento sexual dentro da comunidade. Pronto. Ora bem, uma das coisas que sistematicamente surgem nos grupos de partilha, às vezes, não me vai esquecer, nos próprios grupos dedicados à sexualidade, que tanto se debruçam sobre os efeitos físicos das drogas, porque há enormes dúvidas na cabeça de muitos sobre isso, como se debruçam sobre aquilo que agora estamos a abordar, é a facilidade com que surgem atrações dentro da comunidade e o próprio grupo, às vezes de uma maneira quiçá errada, muitas vezes roçando a agressividade, o que tem subjacente dinâmicas não difíceis de discernir, que o grupo define, e às vezes os terapeutas estão de acordo, mas aí é qualquer coisa que é trabalhada em terapia individual, definem como substituição. Ou seja, alguém que afirma que está apaixonado por outro alguém e que o grupo diz não, tu simplesmente estás a precisar de alguma coisa para encher a cabeça. Não tens o pó, não tens o álcool, etc, etc. E, portanto, isto é curioso de verificar porque o Nuno dizia com toda a razão aqui há uma questão de intensidade e isto é complicado em termos de gestão da equipa. Porque, em princípio, estas pessoas não lhes é permitida que tenham uma relação preferencial. Não estou a falar sequer de sexo puro e duro. Porque na CT é importantíssima a dinâmica grupal, o relacionamento amoroso ou pseudo-amoroso é complicado porque as pessoas têm tendência a fechar-se sobre as duas, não é?
Posso e só não meter aí, participar da mesma maneira. posso só meter aí uma pequena Claro, questão. claro. Esta questão do próprio grupo funcionário, e o objetivo muitas vezes é esse, e falar da substituição, a expressão das carências, entra sempre Sim. pelo meio, estás carente, estás a substituir, mas não corremos por vezes o risco de estar a fazer com que as pessoas reprimam os seus próprios sentimentos, porque já sabem que se falarem sobre isto, o que receberão do outro lado, e como disse bem, quer dos outros utentes, quer por vezes das próprias equipas, é este tipo de discurso. E nem sempre, se calhar, se tratam de carências e por vezes trata-se de facto de sentimentos que nutrem pelas outras pessoas. O que é algo que muitas vezes só se descobre a posteriori. Eu já perdi a conta, porque é assim, aquilo que uma instituição pode não autorizar são questões concretas. Ninguém manda na cabeça das pessoas, não é? E em 20 anos da DAUF eu já perdi a conta a relações que se iniciaram em comunidade terapêutica, penso que isto vai ao encontro do que o Nuno disse, e que não duram sequer 4 ou 5 dias cá fora. Mas também já assisti a outras que se mantiveram. O que significa que enquanto as primeiras, muito provavelmente, tinham uma dinâmica de substituição subjacente, as outras resultaram de um amadurecimento, digamos assim. Mas até isso é algo que, em partilha, estando nós a lidar com populações completamente avessas à frustração, é muito curioso verificar, que é quando alguém assume que sente uma atração por alguém, às vezes temos a sorte de, quando nos sentimos atraídos por alguém, haver feedback positivo do outro lado, não é nada mau, e verificar como algumas dessas situações são trabalhadas em comunidade terapêutica com um projeto já de futuro. Para pós, há uma coisa a esclarecer, para programa pós-residencial, não é? Estamos a falar de residencial e depois o apoio permanece em pós-residencial, não é? Portanto, isso que o Nuno dizia é frequente, não é? Como é evidente, quando estamos a falar de um ambiente fechado e estadias em geral longas, a possibilidade de idealização é extraordinária. Claro. Isto sem prejuízo de situações em que nós temos pessoas para quem verdadeiramente o que funciona como substituição, outras vezes não é substituição nenhuma, é uma questão de personalidade, é o processo de sedução. E essas pessoas podem, por exemplo, ao longo de 6 meses ou 9 meses, não é, ter não sei quantos scalpos à cinta na comunidade, não é? Porque aquilo mantém-nas, digamos assim, com os níveis das dopaminas, etc., elevados, claro, sem dúvida nenhuma, não é? É aquilo que antigamente nós dizíamos em relação à paixão, é um bocado a mesma coisa que ter água a ferver ou ter em banho-maria, não é? Não é a mesma coisa em termos de recompensa. É só porque isto é muito interessante e eu não queria deixar de comentar. Muito obrigado. Não sei se há algum comentário mais sobre isto. Podia fazer muito sinteticamente, só claro que esta questão de um espaço fechado, eu creio que será muito fácil fazer uma idealização e que por vezes surjam relações em espelho. Que haja um excesso, uma identificação, que estamos os dois aqui, temos um percurso semelhante e que haja uma certa confusão, às vezes uma dificuldade de reconhecer verdadeiramente o outro e, portanto, uma idealização. Estão ali, estão num ambiente controlado, há uma série de rotinas partilhadas, chegaram lá por caminhos diferentes, mas com muitos paralelos e, portanto, penso que por vezes poderá encontrei aqui a minha alma gêmea, poderá ser fácil fazer muito rapidamente este tipo de movimentos que depois, lá está, como a Júlia referia, quando se sai para outro tipo de ambientes menos controlados, mais abertos, se descubra depois muito rápido que afinal aquela pessoa não só não é alma gêmea ou meia laranja, como não tem nada a ver comigo, ou imagino que isso seja muito fácil de acontecer. Para além de que as regras são um interdito muito erotizável, não é? Claro, nada. É isso que eu digo aos pais dos adolescentes, Exatamente. Nunca digam mal do namorado da filha, digam se por muito que o detestam, digam que é o melhor rapaz garantir que o namoro vai durar. Claro, digam, é o melhor rapaz que já conheceu. Não, sei, porque é que ele não vem cá mais vezes? Isso levanta-me aqui outra questão, que é estas dinâmicas, se calhar mais restritivas das relações.
às vezes aquilo que nós assistimos nas comunidades, antes de mais, claro que estes amores que parecem perfeitos dentro das comunidades e quando saem não duram às vezes horas, está constantemente a acontecer, claro que sim. Mas por outro lado, levanta-me aqui outra questão que é até que ponto é que estas dinâmicas, eu vou-lhe chamar mais restritivas, também fazem com que por vezes os nossos residentes não se vejam a trabalhá-las, se eu me faço entender. Como sabem que vão encontrar estas dinâmicas mais restritivas, também já não se predispõem a trabalhá-las desta forma, a abrir-se, a avaliar se é mesmo paixão, se é mesmo amor, se é apenas uma questão de um jogo de sedução, se são carências, e muitas vezes, como não há esta predisposição ou como não sentem esta abertura do outro lado, até que ponto não poderá estar, por exemplo, na base que também assistimos nas comunidades, destes parceiros, somos nós contra o mundo, ninguém nos compreende, ninguém nos aceita, somos nós contra o mundo e então o abandono dá-se por aqui. A minha questão é, até que ponto estas dinâmicas mais restritivas não podem também estar a provocar uma incapacidade nossa para trabalhar estas limitações no discernimento deles. Aí tenho que responder eu, porque o Nuno, ao contrário de nós dois, não está internado, não é? Mas também e a sua pergunta é só o internamento. Já vi que ele está morto por responder. Claro que vai responder. Isso também depende do nível de partilha, não é? Porque, por exemplo, é muito frequente que nos 3 níveis de partilha, no fundo até 4, mas enfim, leia-se terapeuta, leia-se monitor de referência, leia-se grupo. Porque é que disse 4? Porque as pessoas, como é evidente, neste caso a da UF normalmente é à volta de 30 e poucas pessoas, as pessoas não têm o mesmo relacionamento com 30 e tal pessoas. Não é? Há pessoas com quem nós atinamos melhor e com outras com quem atinamos pior. Pronto. Portanto, também há subgrupos. O que acontece é que muitas vezes essas situações são partilhadas em determinado contexto e não partilhados noutros. Não é? E aí são trabalhadas de modo a que se possa, de certa forma, permitir, dentro das regras gerais, um desenvolvimento desse conhecimento, a começar, no seguimento do que dizia o Nuno, do próprio autoconhecimento, não é? De que é que verdadeiramente a pessoa está a sentir, não é? De maneira a que depois as coisas possam acontecer de maneira diferente. Antes que me esqueça também, a pandemia também, de vez em quando, tem vantagens, não é? Que um tipo tem mais tempo para pensar, seja individual, seja institucionalmente. Neste momento, uma coisa que está a ser discutida em ADUF é, mais do que uma coisa, é a admissão ou não de casais, que neste momento não é permitido, e a organização de visitas de companheiros e companheiras. Enquanto, é claro que isto é uma visão impressionista, não é? Não fiz nenhum inquérito, mas enquanto a visita de companheiros ou companheiras, na minha opinião, é perfeitamente consensual na equipa, já a admissão de casais formados é uma coisa que causa mais engulhos. Porquê? Precisamente pelo receio desse enquistamento num programa que vive muito da capacidade de se abrir aos outros em termos de socialização. Sim, porque a lógica da paixão muitas vezes é a lógica contrária, não é? Portanto, é nós os dois contra o mundo, é uma lógica de casulo. E respondendo à pergunta que não posso responder, não é? Mas, ou seja, mas falando de fora e de comentador de bancada, eu percebo, vejo bons argumentos a favor das duas posturas, quer da postura restritiva, quer da postura não restritiva. E, portanto, acho que é difícil dar uma resposta global, porque correndo bem, já há muita chatice que se levanta, correndo bem a relação amorosa. Agora, posso dizer uma coisa muito cínica? Na CT ou fora da CT. Exatamente, sem dúvida. Quando as coisas correm... Sem dúvida. Quando correm bem, já dão água pela barba. Quando correm mal, o potencial de frustração é brutal. E, portanto, em comunidades destas, onde se trabalha, sem dúvida, imagino de fora, muitas questões da gestão da frustração, permitir, se calhar cedo demais ou sem um enfoque
tem que ser muito bom e muito resiliente, lidar com a frustração, com as questões de autoestima, com as questões de desvalorização pessoal, frustração sexual, etc., que vêm de novas relações amorosas ou sexuais, percebo que possa, em certas circunstâncias, ser contraproducente ao processo. Porque, a certa altura, não é já... fica demasiado confuso, imagino. Com consequências sistémicas. Sim, exatamente. Porque todo o grupo se envolve imediatamente. Sim, por algum motivo, toma nas terapias partidos, de grupo, etc. não é? Quando se faz em muitas terapias de grupo, existe uma regra de que as pessoas que participam da terapia de grupo não convivem nem se relacionam fora da terapia de grupo, que depois, muitas vezes, os grupos, enfim... Era o que eu ia dizer. No meu tempo havia bastantes transgressões, agora se calhar não há, portanto não quero... Parece-me que... ainda se vai trazer. Mas tudo isso é trabalhável, não é? Sim, Depois sim, no exatamente. Claro que sim. Esta questão leva-me a questionar outra coisa, que é, falávamos nas comunidades, também assim, a comunidade da UF, as comunidades do Projeto Homem e muitas outras comunidades, esta postura mais proibitiva, até para um autocontrole, mesmo a questão dos casais, por exemplo, que criaram ali provavelmente algumas dinâmicas contrárias àquilo que se pretende numa comunidade. Nós temos em Portugal, temos comunidades mistas, temos comunidades só de homens, comunidades só de mulheres. O que é que vos parece isto? Até que ponto é que umas poderão ser melhores do que das outras para trabalhar estas temáticas? O que é que vos parece? Eu fui sempre a favor de comunidades mistas. Uhum. Na história das CTs, como você sabe tão bem como eu, no início havia uma tendência clara para as comunidades serem, bom, desde logo no início, havia uma tendência quase inevitável para serem só para homens, não é? Havia muito poucas mulheres. Sim. Pronto. E é evidente que, sob certos aspectos, é mais confortável ter só um sexo lá dentro. Há uma data de problemáticas que não se põem. O que eu acho é que isso é empobrecedor. E que a equipa, e quando digo equipa, como é evidente, estou a englobar os monitores, não estou só a falar dos técnicos, não é? Os monitores têm uma capacidade que nenhum técnico, por melhor que seja, tem. É que, ainda por cima, tendo passado pelo próprio programa, em termos de modelação, logo à cabeça são um estímulo fortíssimo, que é quem entra, olha para aquela pessoa e diz: se este tipo saiu e ainda por cima até consegue trabalhar aqui, então eu se calhar também sou capaz. Não é? E isto é fundamental. Mas estava eu a dizer, eu acho que em termos de socialização, em termos de... Porque, como o Luís sabe também, como eu e o Nuno também, e toda a audiência, uma comunidade terapêutica, como qualquer tipo de tratamento para toxicodependência, o seu objetivo não é meramente o não consumo. É mais ambicioso, porque senão o que acontece é que muitas vezes a pessoa acaba por estar cá fora numa espécie de estoicismo ou de aguentar mais um dia, mais uma semana, etc. Sim. Quando nós temos de ter a noção que as drogas ocupam um espaço no nosso funcionamento. Se não há consumo de drogas e esse espaço não é substituído por outros tipos de funcionamento mental, o mais provável é que acabe por haver uma recaída, ou então que as pessoas não tirem o partido que podem da vida porque estão sistematicamente num funcionamento fóbico. Uhum. E, portanto, essa capacidade de, mesmo num ambiente fechado, estar já a treinar competências sociais, etc., eu acho que é quase, se quiserem, perdoem a palavra, e estou completamente disponível para a retirar se a considerarem ofensiva, mas que é quase preguiçoso por parte de uma equipa recusar a comunidade mista, porque oferece grandes probabilidades. Por exemplo, a questão dos estereótipos está sempre a surgir nos grupos sobre sexualidade. Por exemplo, sei lá, a maneira como os rapazes olham para as raparigas, os homens para as mulheres. Nós temos, como o Luís sabe, todas as faixas etárias, e quando nós estamos a lidar com jovens, a visão muitas vezes já é outra. Quando estamos a lidar, sobretudo,
de alcoólicos, alguns dos quais têm 50 e tal, 60 anos, a visão do que é a masculinidade, a feminilidade, etc., já lhes causou enormes complicações cá fora e é uma área obrigatoriamente a trabalhar em comunidade terapêutica. Portanto, eu pessoalmente sempre vi vantagens em que as comunidades fossem mistas. Nuno, tem alguma opinião formada sobre isto? Sim, recém-formada, mas que vem no seguimento daquilo que eu disse antes. Tal como pensando um bocado, me parece que permitir a ativação ou relações imediatas, não é? Portanto, permitir logo, não é? Duas pessoas apaixonam-se na comunidade e então já podem ter logo um quarto ou qualquer coisa, me parece que seria gerar uma complexidade demasiada. Parece-me que uma forma de trabalhar estes aspectos é exatamente numa comunidade mista, porque as pessoas apaixonam-se à mesma, vão surgir questões de identidade de género, de desejo frustrado, e portanto parece-me um ponto intermédio de aquilo que o Luís estava a dizer, então, mas não se trabalha estas coisas, de se trabalhar também essas coisas, mas num nível de complexidade, digamos assim, que ainda é passível de algum, não gosto de dizer controle, mas não é, mas de alguma supervisão, de algo que ainda que não é sem tudo descambar. Parece-me que será um ponto intermédio que permite trabalhar certos aspectos de relacionamentos e de sexualidade e como eu já dizia, de estereótipos e masculinidade, feminilidade e tudo isso, sem ter a complexidade demasiado, que seria para mim demasiado excessiva de termos uma série de relacionamentos que podem começar e acabar dentro da própria comunidade, gerando depois toda uma questão de, porque são espaços comuns, são pessoas em comum, portanto, que já fora das comunidades já é um molho de brócolis, e então dentro ninguém quer imaginar, não é? E agora, por causa do que não estava a dizer, lembrei-me de uma coisa, e inclusivamente trabalhar as angústias da própria equipa. Por exemplo, nós ainda não abordámos, que não calhou, a questão da orientação sexual. Mas tínhamos abordar. Claro, não é? Porque é assim, uma pessoa diz assim, é mais simples só com homens. E então o que é que fazemos? Não aceitamos homossexuais? Era essa a E questão. se aceitamos homossexuais, o que é que acontece? Normalmente o que é que acontece? A parte mais angustiada da comunidade é a parte mais jovem da equipa técnica, que fica imediatamente com fantasias, o que é que estará a acontecer, não é? E isto também é importante. Sim, mas isso nós acabámos por ter também nas comunidades mistas. Claro. Ou seja, acabámos Claro, mas isso mostra como é a nossa formatação cultural, que é nós dizemos, a comunidade é mista, e inconscientemente pensamos, então temos de ter cuidado com o que se passa entre eles e elas. Não, há outras hipóteses em cima da mesa. Claro. Não, eu tinha, por acaso eu estava a pensar nisso porque estava a pensar mesmo, quer dizer, reduzem um tipo de relação, não reduzem a outra, mas não deixa de ser uma ideia muito antiga de que pondo só, não é só homens ou só mulheres, que se elimina a sexualidade ou o desejo e resolve-se esse assunto. Quer queiramos, é um preconceito. E se falarmos da questão das carências e da substituição, provavelmente aí poderemos estar a criar problemas maiores ainda. Em que sentido? Não percebi isso. No sentido das pessoas, por vezes, nas comunidades que não sejam mistas, das pessoas, por vezes, estarem a confundir, de facto, e a deixar-se levar por determinadas emoções à boleia das carências e dos vazios que sentem. Até que ponto é que isto não poderá ser também promovido desta forma? Isso há décadas atrás havia autores que chamavam a isso homossexualidade situacional. E falavam disso, por exemplo, em ambiente fechado como os nossos, falavam nisso, por exemplo, nos navios de longo curso, etc. Falavam nisso nas prisões, embora nas prisões, com muita frequência, o sexo tenha também uma função de estabelecer hierarquias, não é? Mas aquela situação de, não havendo o outro sexo, não é? Haver uma situação, às vezes até perfeitamente consciente, digamos assim, de, aqui, se calhar o que eu vou dizer é preconceituoso, de mera descarga de desejo físico, por exemplo. Porque não estamos perante uma verdadeira orientação. Não é? Claro. E uma última questão, não porque não haja mais, porque havia muitas mais, tivemos que ir selecionando algumas e vou pedir até que sejam breves na resposta. Está aqui uma questão importante.
Tá. Mas você é que decide. Sim, já vi. Mas esta questão da diferença de género, a abordagem da sexualidade na diferença de género, como é que vem isto? Da sexualidade e dos relacionamentos. Até pelos estereótipos que trazem do exterior, nomeadamente, se calhar até mais visíveis no caso dos consumos de álcool. Eu acho que um dos problemas que agora se está a pôr, seria inevitável, na minha opinião, torná-los cada vez menos problemáticos, é que nós, até agora, falámos de quê? Falámos de heterossexualidade e de homossexualidade. Mas nós estamos a ser confrontados com pessoas que aparecem, nomeadamente de comunidades LGBT, não é? Que põem questões diferentes. E que, mais uma vez, se podem transformar em muito angustiantes para a equipa e levantar tentações de cortar a ansiedade através do proibicionismo, ponto final, não é? Ora, isso não leva a nada. É preciso adaptarmos a outras realidades. Sim, por exemplo, a questão de não binária, não é? Das pessoas se Exatamente. como não binárias e não poder, se não existirem comunidades mistas, não é? Gera-se uma complexidade enorme. Exatamente. Quer dizer, por exemplo, uma das coisas que logo no início teve que ser gerido em ADUF foi a maneira como a equipa, ou pelo menos vários membros da equipa inconscientemente, eram muito mais castradores em termos de vestuário para as mulheres do que para os rapazes ou para os homens. Os homens praticamente podiam andar como quisessem e eu era bombardeado com reuniões de equipa em que alguém punha em cima da mesa aquela mini saia, na minha opinião, não é adequada, aquele decote não sei o quê e tal. Ora, isto são coisas que têm a ver, o Luís gosta da formação, isto tem a ver com a formação da própria equipa. Sim. Há uma coisa que está aqui, como é que isso se chama? No bate-papo, é? Sim. Que, como estamos a aproximar no fim, eu queria abordar, porque há aqui uma coisa que diz assim: boa noite a todos, toda a gente lê isto, é uma estupidez eu estar a ler, não é? Toda a gente vê. Toda a gente Ou não? vê, sim. A audiência vê. Se calhar para nos situarmos, sim. Boa noite a Então, todos. boa noite a todos. Diga, Luís. Na certeza onde trabalham, quando surge um envolvimento dentro do grupo terapêutico, como abordam esta questão? Que medidas tomam? Pronto. Nas equipas que eu geri, eu tive sempre uma postura de tudo aquilo que não compromete o funcionamento da instituição é a vida privada das pessoas que trabalham comigo. E nunca meti nisso. Em contrapartida, no seguimento desta questão, já houve, também em 20 anos, praticamente já houve tudo em ADUF, não é? Pronto. Tudo eu diria que não. Estou-me a lembrar de A coisa que a experiência me ensinou é que eu ainda não vi tudo. Eu lembro de ter uma ternura muito especial por um rapaz que tivemos connosco, e como é evidente, como vocês sabem, qualquer pessoa pode abandonar o programa quando quiser, não é? Mas nós tivemos um rapaz para quem isso não era suficientemente aventureiro e, portanto, eu estava a dirigir uma reunião de equipa, olhei pela janela e vi um tipo num equilíbrio extremamente periclitante, num muro altíssimo. E fiquei com vontade de o matar, que disse: porque é que este tipo não sai pelo portão se este tipo se parte todo, a responsabilidade ainda é minha, não é? Pronto. É verdade. Mas também temos algumas dessas, sim. Aquilo com que nos deparámos foi com o problema de relacionamento entre membro da equipa e residente. Sim. E isto sim é complicadíssimo. Não é? E aqui, lamento muito se vou parecer retrógrado, isso é uma linha vermelha. Sim. Um membro da equipa que se envolve com um residente não pode continuar a trabalhar na instituição. É o meu ponto de vista, devo dizer que consensual na equipa da DOC. Não sei, não se tem alguma... Não, imagino que seja o paralelo... Imagino que seja isto que o Júlio acabou de referir, que seja o paralelo do terapeuta não se envolver com o paciente. Sim. Não é? De quem está, pondo no vocabulário antigo, quem está a prestar cuidado, não confundir o seu papel. E de poder, exatamente a própria palavra comunidade, mas é uma comunidade em que os papéis são diferentes. Eu contaria uma velha história sobre isso. O professor Eduardo Cortesão,
contava uma história com piada sobre isso, mas que tinha um fundo profundamente carente de sageza. Ele dizia que uma vez lhe tinha entrado no gabinete esbaforido um interno que lhe tinha dito: ó Sr. Professor, eu não sei o que é de fazer, eu tenho uma doente no meu gabinete que se começou a despir. O que é que eu faço? E o velho professor Cortesão, que era um homem delicioso, disse-lhe ao colega: faça o que quiser, mas se fizer aquilo que me cheira que lhe apetece fazer, primeiro indique-lhe um outro colega para a terapia. Pronto, realmente não é possível as duas coisas, é complicado. Exatamente. Acho que é a linha vermelha e eu estou de acordo com isso. No entanto, a Filipa Capela clarifica aqui que se referia mais a relações ao envolvimento entre utentes, não tanto... Entre utentes? Peço desculpa, mas disso nós estivemos a falar um bocado, não é? Sim, já falámos. Mas ela pergunta sobre que medidas tomar quando isto acontece, como abordar as questões. Tem a ver, penso que a pergunta dela tem mais a ver com isto. Isso aí acho que em ADUF houve uma evolução, porque passámos numa fase inicial, mas eu também acho que em muitas comunidades é uma evolução natural pela própria insegurança das equipas, que primeiro são muito mais restritivas, depois à medida que se sentem mais à vontade em zonas pantanosas, conseguem lidar melhor com a ansiedade. No início era muito habitual que houvesse uma proibição de contactos isolados, não é? Aquelas pessoas nem podiam estar num canto do jardim a conversar só as duas. Não é? Pronto. E depois isso foi evoluindo e o que há é sistematicamente um pedido e uma verificação pelo próprio grupo e pela equipa de que o facto de haver qualquer coisa entre aquelas duas pessoas não está a provocar que elas se isolem do grupo em geral. Porque isso é algo que vai contra toda a filosofia do tratamento. Portanto, se quiser, a malha alargou-se, claramente, é assim. Eu já agora também posso responder, tendo em conta também a experiência nas comunidades onde estou, que também confirmo essa mesma evolução e também partilho desta questão da segurança da equipa, porque é muito mais fácil quando uma equipa está insegura a proibição. A regra é esta, não podes fazer nada e de facto aquilo que o Júlio até dizia de não podem estar sozinhos, assumiram que existiam sentimentos, a partir de agora não ficar sozinhos em momento nenhum e às vezes até se colocava alguém qual guarda de honra ali, sempre ali por ter a certeza que não havia qualquer coisa. Claro que isto quase invariavelmente acabava mal. E evoluiu também para não, até porque eu diria que está ainda nesta evolução até para isso... uma maior auscultação, uma maior preocupação com o que é realmente emoção, o que é ilusão. Há uma preocupação muito maior para trabalhar estas questões e acho que tem que ser esse o caminho, de resto. Até porque isso cria, como você sabe, e o Nuno imagina, uma situação de double bind, que é, e aliás o Nuno já se referiu a isso, que é, se a pessoa assume uma determinada atração e contactos preferenciais, está a violar o regimento, não é? Mas se a pessoa não assume e, portanto, passa por baixo do radar e tem mais liberdade, a pessoa sabe que também está a violar, porque está a cair naquilo que nós chamamos em calão de CT encobrimentos. Não é? E quando alguém é incitado sistematicamente a não ter encobrimentos, a ter uma relação aberta, etc., etc., depois é morto por ter cão e morto por não ter. Não é? Se eu me atravesso, proíbem. Se eu não me atravesso, acabo por comer depois se alguém descobre porque não disse, não é? E isso, com toda a franqueza, não me parece justo. Não é? Ok, muito bem, muito bem. Eu aproveitava para lançar o desafio, que haja mais perguntas. Está aqui uma quase desde o início que tem a ver com, que foi o Dr. Manuel Cardoso que colocou, que tem a ver com nós estamos a falar de dependência de substâncias e ele coloca não foi no bate-papo, foi noutra ferramenta, sobre a questão do jogo. Embora nós propositadamente falamos apenas da dependência das substâncias, embora estas questões do jogo são cada vez mais preocupantes, aliás, o próprio Júlio acabou por abordar estas questões dos computadores, esta substituição, esta facilidade que os miúdos têm
para nos computadores serem experts, mas depois têm uma dificuldade tremenda para convidar alguém para tomar um café. Por isso Sim, força. se puder comentar alguma coisa a isso, Claro, que claro. juntando as duas coisas, a forma como no novo, quer dizer, com as evoluções tecnológicas, muitas das aplicações de encontros românticos, o Tinder e outras deste género, estão montadas com uma lógica de jogo. E, portanto, exatamente como uma espécie de casino romântico ou sexual que eu imagino que facilmente, que seja, primeiro, profundamente aditivo, ainda é um bocado cedo para dizer as consequências deste tipo de coisas, mas sei de casos pontuais de pessoas que ficam, não é, que utilizam as aplicações de uma maneira como uma adição, como um jogo que não tem uma consequência monetária, mas que tem uma consequência relacional, muitas vezes muito nefasta. Portanto, é interessante, ligando as duas coisas, porque a lógica, não é? A lógica da recompensa é a mesma, não é? Esta coisa de uma certa aleatoriedade da recompensa e da grande recompensa que o jogo traz e que a paixão traz, e portanto da semelhança que há também dos matches que são feitos, não é? Nas aplicações para providenciar uma falsa ilusão das relações serem mais fáceis. E, portanto, a tecnologia permite uma falsa ilusão que muito rápido cria um aumento da intensidade da relação, uma ideia de que esta pessoa é que é, portanto, trocar mensagens ou qualquer coisa, mas que é baseada numa premissa falsa. Uma premissa falsa porque aquilo não é intimidade, porque a pessoa tem um certo controle de quando é que fala e não fala, e como o Júlio dizia há bocado, não é? Quando estas pessoas são capazes de ficar 7 horas a trocar mensagens e eventualmente a enviar vídeos e tudo isto, e depois não são capazes de sentar a tomar um café. Isso foi muito evidente em março e abril, porque as pessoas estavam obrigadas a estar em casa, não é? E houve relações através da tecnologia que se estabeleceram e que depois não resistiram ao desconfinamento. Sim, sim. Porque naquela altura, com 24 horas às vezes para preencher, porque nem toda a gente estava em teletrabalho, não é? Era um terreno perfeitamente magnífico para moderar tudo e mais alguma coisa. Muito bem. Não sei, não estou a ver que haja mais questões. Nós também estamos mesmo em cima da hora. Não havendo mais questões, convidava-vos a algumas considerações finais sobre este. Há aqui uma questão, deixem-me ver. Aí o tema da sexualidade de acordo com o género. Se poderíamos abordar mais. Não sei se muito rapidamente algum dos dois quer dizer alguma coisa sobre isto. Não sei se estou a interpretar bem a questão, mas se era, por exemplo, diferenças entre homens e mulheres na vivência da sexualidade, tipificando, não é? De certa maneira estereotipada. É assim que eu entendo também. Pois, quer dizer, tipicamente, admitindo todo um espectro de reações e etc., naturalmente, mulheres e homens têm, por vezes, expectativas diferentes das relações e o tipo de coisas que favorecem os parceiros também pode ser diferente. Claro que uma comunidade terapêutica, não estou a ver de que forma é que isto pode ter impacto, mas, por exemplo, a coisa típica, que quase que aposto que será a mesma coisa assim. Tipicamente, os homens são mais velhos, não é? Os homens são mais velhos, as mulheres procuram do homem mais proteção, o homem procura da mulher outro tipo de coisas. Não sei também até que ponto é que num contexto protegido esse tipo de padrões típicos. Até desculpe interromper, Nuno, até a distribuição de tarefas na comunidade. Interessante. Que é distribuída pela equipa, sim. E de vez em quando nós vemos um tipo ficar hirto e vemos a cabeça dele a processar e a dizer assim, mas eu é que vou fazer isso? Então porque é que não é aqui a Maria Antónia? Isso é trabalho de mulher, não é? Se nota-se em tudo. Sim. É óbvio que ficam muitas questões por responder e ainda bem, é sinal que este é um tema que tem muito que por exemplo, ficou por abordar a discussão dependência sexual, sim ou não.
Sim. E como essa, muitas outras. E amorosa. E como essas, muitas outras, sem substâncias e outras questões, e tantas. Este é um terreno tão fértil que poderíamos ter aqui muitas questões. Não sei se querem fazer as considerações finais, alguma coisa que vos apeteça dizer sobre este tema. Não, sobre o tema não. Queria agradecer a quem nos aturou. Tivemos aqui 60 pessoas durante uma hora. E sempre tiveram os patrões. Tiveram os patrões. Eu tentei portar-me bem, mas mesmo assim vou ver se amanhã não recebo nenhum mail ou qualquer coisa. Então, se o João também veio, um abraço para o João. Queria agradecer e queria deixar a sugestão que evidentemente seria agradável para mim e para a equipa de estas iniciativas se repetirem. Não é? Pronto. Eu poderei não estar em todas, mas se não puder estar, como se dizia no meu tempo de tropa, escolho um voluntário da equipa da UFPRA para aparecer, porque a formação é fundamental, sobretudo em contextos tão carregados de afetos, como são as comunidades terapêuticas, não é? Porque quer queiramos, quer não são só os residentes que estão ali fechados, as equipas estão ali também. E então agora, em tempo de pandemia, não é? Com equipas a funcionarem em espelho como estiveram, etc. Tudo isto é muito pesado. Sim. Eu queria também agradecer, e é sempre interessante vir de fora, não é? Mas poder pensar estas coisas convosco. Portanto, é sempre uma oportunidade de conhecer uma realidade nova e de poder, porque depois, tal como creio que haveria espero alguma mais-valia de eu vir de fora, muitas vezes também vem uma mais-valia para mim de perceber como é que as relações amorosas e as questões das sexualidades, nestes contextos tão específicos, de ter mais conhecimento e de pensar em coisas que nunca tinha pensado, que depois posso levar para outras áreas também. Portanto, muito obrigado. Nós é que agradecemos, falo em nome da POCAD e agradeço todos os comentários de várias comunidades que estão aqui a identificar-se no fundo, a fazer uma avaliação positiva disto que nós estivemos aqui a fazer, algumas a queixarem-se do pouco tempo que tivemos, é verdade, pouquíssimo tempo, e a dizerem que queriam ver replicadas sessões destas. Eu aproveito para informar que, à margem deste webinar, a POCAD está a levar a cabo, neste momento, um levantamento de necessidades de formação por todas as comunidades, foram enviadas para todas as comunidades, por isso lanço já aqui o desafio, quem não preencheu, que preencha, e se não tiveram acesso, perguntem aos vossos responsáveis que alguém recebeu nas comunidades esses questionários de levantamento de necessidades. O objetivo da POCAD é precisamente construir webinars como este, vários, de curta duração, mas também outras formações, pretendem-se que também sejam de curta duração, pelas dificuldades óbvias que as CTs sentem para isso, mas onde se possam aprofundar mais alguns temas como este, por exemplo, que não é num webinar que nós vamos aprofundar muito, por isso fica aqui este desafio para preencherem esses questionários e fica da nossa parte o compromisso de darmos continuidade a este tipo de metodologias do webinar e também começar a criar outro tipo de formações mais aprofundadas que possam satisfazer as necessidades dos técnicos, dos monitores, de todos aqueles e quem sabe até dos próprios residentes que estão nas comunidades, porque também precisam, o Júlio falava há pouco da necessidade que eles têm de conhecimento e acho que aí também nós podemos dar um contributo nessa área. Por isso, Nuno, Júlio, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Boa noite a todos, eu vou voltar para os Estados Unidos. Obrigado. Um dia destes voltaremos a falar seguramente. Se precisarem de alguma coisa da POCAD, nós estaremos cá disponível para okay. Um abraço a todos. E um abraço a todos os que participaram. E um bem-aja. Adeus.